Pega uma água para mim, por favor, velho. Queria começar orando aqui por esse momento que a gente vai viver. Eu sempre falo isso, eu repito muitas vezes. Estou ficando velho e mais velho eu vou repetir mais, tá? Eu sempre repito que as oportunidades que a gente abre das Escrituras, que a gente fala sobre Deus, que a gente aprende sobre Ele, são oportunidades para mudar a nossa história para sempre. Porque isso aqui é como uma espada que tem o poder de penetrar e de tirar e separar juntas e medulas, é o que a palavra diz. Tem uma condição, inclusive, de iluminar o quarto mais escuro do seu coração. Então isso aqui, na verdade, não diz sobre a minha capacidade de estar aqui falando, diz, na verdade, sobre a vontade do Senhor sobre nós aqui essa noite. E sobre um pouco também do seu interesse a respeito disso. Eu queria que você orasse o Senhor comigo aqui agora. Eu acredito que existe algo especial da parte do Senhor para nós aqui hoje. Eu creio realmente nisso. Eu queria que você fechasse o seu olho. Que você clamasse ao Senhor, o Senhor da semente, que faça penetrar essa semente no seu coração, e que daí surge uma árvore frondosa, que dá frutos assim por um. Deus, nessa noite nós colocamos os nossos corações, o nosso espírito diante do Senhor, clamando ao Senhor para que o Senhor fale com todos nós nessa noite, Deus. Nós cremos na Sua palavra, que a Sua palavra é a verdade, que a Sua palavra é viva e eficaz, e que existe um plano do Senhor para cada um de nós aqui, através desse acampamento, através dessa ministração. Por isso nós não queremos perder nenhum detalhe daquilo que o Senhor planejou para essa noite, no nome de Jesus. Amém. Galera, antes de começar, eu quero fazer um compromisso com você. Se você sentir que você está perdendo foco, que você está ficando com sono, você vai levantar, vai ficar de pé ali atrás. Depois você volta, beleza? Compromisso de ficar vigilante, atento aqui, ó, focado naquilo que a gente vai conversar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no texto de João, capítulo 15, versículo 1 a 17. Antes da gente partir para Timóteo, de fato, e a gente aqui não tem a preocupação de ficar só em Timóteo, tá? Eu queria ler com vocês João 15, que se conecta diretamente com aquilo que a gente vai conversar hoje. João 15, a partir do versículo 1. Antes da gente ler, vocês já viram na tela? Agora não viram mais, né? Culpa minha, foi mal. Mas o tema de hoje é permaneça. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E a real, galera, é que na fase que nós estamos, enquanto juventude, nós somos tentados não, é natural, tá? É natural da nossa vida enquanto jovens, de passarmos os nossos dias almejando algo no futuro, planejando a nossa vida, plantando algo que eu vou colher no futuro. Então é nesse momento da vida que você está fazendo suas escolhas profissionais, o curso que você vai fazer, é nesse momento da vida que você está conhecendo provavelmente a pessoa que você vai casar, é nesse momento da vida que você está de olhos abertos para o universo que está sendo posto para você pela primeira vez. Até os 18 anos provavelmente você não tinha autonomia, você não tinha capacidade civil para fazer basicamente nada. Você precisava de um representante legal para quase tudo da vida adulta. Agora não, a partir dos 18 anos você é adulto e você pode cometer crimes, você pode celebrar contratos, você pode casar, você pode divorciar, você pode fazer o que você quiser. E à medida que você ganha autonomia, é como se um oceano se abrisse. Até o terceiro ano do ensino médio, você vivia sua vida pensando no próximo ano. Olha, quando eu chegar no primeiro ano, aí agora eu sou do ensino médio, aí eu sou adulto, eu vou olhar para o pessoal mais novo e falar assim, nossa, agora eu sou maduro. Quando você vai para o segundo ano, você vai pensando, nossa, agora eu estou no segundo ano e agora tem sarau no Colégio Batista. E a galera que fazia aquilo que eu achava muito legal, agora eu faço, olha que massa. Mas ano que vem é o terceiro ano, eu tenho que estudar. E no terceirão, cara, tem aula à tarde, vários dias. E no Batista agora, a partir do 9º ano já tem aula à tarde, vários dias, né? O pessoal tá ficando maluco, mas enfim. A real é que até o ensino médio,
você sempre está olhando para o próximo ano. Vai chegar uma época da vida que não tem o próximo ano de colégio. Vai chegar uma época da vida que vai acabar a faculdade. E o que você tem a partir daí? Um oceano na sua frente, tudo novo para ser descoberto. E aí você começa a cortar suas raízes, você começa a desembolar a sua vida. Olha, agora eu não escuto mais meus pais, agora eu preciso me desenvolver, eu preciso correr, eu preciso fazer. E aí a vida agora é vida nova, não é? E faz muito sentido, galera. Você não vai ficar no seu ninho, não. O homem deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa e vai construir sua vida. É isso mesmo, olhar para frente. Juventude é isso. Só que a gente corre um sério perigo de ficar o dia inteiro pensando naquilo que virá adiante, naquilo que está no futuro. Quando eu me casar, quando eu terminar a faculdade, quando eu obter isso, quando eu tiver minha filha. E aí, quando você vê, você não sabe lidar com aquilo que deve permanecer. Você sempre está buscando coisas novas, mas você não sabe administrar aquilo que você já tem, que precisa ser guardado. Aquilo que precisa permanecer na sua vida hoje, você dá conta de administrar? Ou por ser jovem, você acreditou que você precisa rejeitar tudo o que aconteceu até aqui, porque o que veio no passado era ruim, o que veio no passado estava associado à adolescência, o que veio no passado é antiquado, agora você precisa arrumar algo arrojado, adulto, melhor. Tem gente que é assim, velho. Tem gente que sai rejeitando absolutamente tudo da vida, porque a felicidade está logo ali, nunca aqui, nunca no que você tem. E aí vem um tanto de crise que faz parte da juventude com relação a contentamento. Você não é contente mais. Vem um tanto de crise com relação àquelas pessoas que no passado foram importantes para vocês. Às vezes vocês não, todos nós, né? Quando eu descobri que existem pais mais legais, mais inteligentes e mais crentes, foi um choque para mim. Poxa, o pai do outro é mais legal do que o meu. E às vezes, em alguma medida, pode até ser. Mas os meus pais não perderam beleza. Eles não perderam valor. Muito pelo contrário, cara. Muito pelo contrário. Aquilo que eles têm de virtude, outros não têm. E aquilo que os outros têm de virtude, eles não têm. E está tudo bem, a vida se constrói assim. A gente não precisa rejeitar tudo que existe em nós hoje. E nem ficar o tempo todo comparando. E o que eu vou descartar e tal. Enfim, o perigo que nós temos hoje é de sermos imaturos e não soubermos o que a gente deve levar adiante, o que deve permanecer de fato dentro de nós. É nesse momento da juventude que acontece uma virada, em que você começa a abandonar verdades preciosas, que você o tempo todo considerou que era bom, que era a verdade, e agora de repente você começa a contestar tudo. Faz parte desse tempo de juventude contestar tudo que você já viveu. E é bom que conteste, tá, gente? As verdades que seus pais passaram para vocês, elas precisam ser verdades suas agora. Não é nada herdado que você pega de maneira acrítica, você leva adiante e continua repetindo e você não entendeu nada que estão falando. Poxa, Jesus Cristo é o Senhor. Tá, mas e aí? Você entendeu isso? O que isso quer dizer? O que isso impacta a sua vida? Você interiorizou isso? Isso fez sentido para a sua jornada? É agora, é hora de sacudir. Eu lembro muito claramente de uma pregação do pastor Léo que me marcou muito, e foi no início da jornada dele como pastor titular da igreja, eu acho, ou ainda enquanto pastor de juventude, que ele falava que as coisas abaláveis precisam ser abaladas em nós, para que reste apenas aquilo que é inabalável, aquilo que é periférico, aquilo que é frágil, aquilo que é vento, que é passageiro. Isso precisa ser abalado para a gente ver o que permanece. Se eu te balançar, o que permanece dentro de você? Poxa, existem verdades que precisam permanecer. Existem outras que precisam ser refinadas, que precisam ser lapidadas. Existe um progresso para ser vivido, mas existe algo que precisa permanecer. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Vamos ler lá João 15, a partir do versículo 1, me acompanha. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Isso aqui é palavras de Jesus. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira,
vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Atenção nisso, galera. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seco. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Estão comigo? Amém. Versículo 9. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências dos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois lhe disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Vamos lá para 2 Timóteo. E por incrível que pareça, através desse texto nós não vamos falar de dar frutos agora, tá? Pode tocar essa área de dar frutos, mas não é exatamente essa abordagem. 2 Coríntios 3, versículo 10 a 14. 1 Timóteo, foi o que eu quis dizer, exatamente. E na verdade não é primeiro, é 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, segunda carta de Timóteo 3, versículos 10 a 14. É muito texto, tem que ficar atento. Aliás, vamos ler do 12 a 14, tá? Versículo 12. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, Timóteo, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Deus, eu oro para que o Senhor nos conduza a toda a verdade, para que o Senhor produza a revelação a respeito da sua vontade para a nossa vida. Eu oro para que o Senhor retire desse ambiente toda opinião própria, toda intenção do Mateus que não seja alinhada com a sua vontade, e que o Senhor produza entendimento direto do céu, no nome de Jesus. Amém. Galera, esse texto que nós lemos, principalmente o texto de João 15, ele é um texto muito famoso para todos nós. É um texto muito querido também, muito importante, em que Jesus se apresenta como uma videira verdadeira, uma árvore, e sendo essa árvore, ele fala que nós somos os ramos, aqueles que, estando conectados nessa árvore, podem produzir frutos, podem produzir beleza, por que não? Existe vida em nós, porque de algum modo estamos conectados a essa árvore. A vida não é sua, você não tem vida própria. Aquilo que existe de vida em você é sopro do próprio Deus. Ele soprou o fôlego de vida. Isso eu falo de fôlego de vida para que você fosse alma vivente, como falo lá no Gênesis. Mais do que isso, quando somos enxertados na família de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, além de ter fôlego de vida, alma vivente, você passa a ter vida do ponto de vista espiritual. Você foi conectado à fonte de toda a vida. E aí não é uma vida apenas nessa terra, uma vida física, mas passa a ser uma vida eterna, porque é da mesma natureza que ele tem.
Se Ele é Espírito e Ele é eterno, e Ele convida você para viver com Ele por toda a eternidade, agora você está conectado nele, e essa vida eterna é possível. Por isso Ele torna todo esse contexto para dizer que você precisa permanecer nele. E, mais precisamente, Ele fala, se você quiser dar fruto, permaneça em mim. Porque o nutriente, a capacitação, tudo que você precisa para dar fruto, está aqui. Não está em você, não está na sua capacidade. Por mais inteligente que você seja, por melhores que forem as suas notas no colégio, a sua capacidade de passar na federal e etc., vem dele. Por isso nesse texto ele fala, sem mim nada podeis fazer. E aqueles ramos que já não estão mais conectados em mim, que não produzem mais frutos, esses não servem para nada. Por que não serve para nada, gente? Porque não tem vida. Porque não tem vida. E eu estou falando aqui de vida eterna, vida espiritual. Cadê os celulares? Aleluia. Vocês queriam culto à luz de velas, aí seria. Vocês conseguem apontar o celular? Se parar, vocês não precisam dispersar, não. Nós vamos dar continuidade. E enfim, existe aqui, nas palavras de Jesus, vocês vão perceber que não é apenas aqui, tá? Isso se repete como padrão nas palavras de Jesus em vários pontos da palavra. Um apreço por essa palavra permanecer. Esse permanecer é adotado em vários contextos, é utilizado por Jesus como algo importante para todos nós. E para todos nós isso inclui também Timóteo. Então quando Paulo escreve para Timóteo, no texto que nós lemos, ele fala, você porém, Timóteo, tu porém, permaneça naquilo que eu ensinei para você. Permaneça nas palavras que foram trazidas para a sua vida ao longo dos séculos. Nós não falamos que houve um legado recebido de geração em geração, através da avó, através da mãe, através de Paulo, através de vários outros irmãos da igreja que estavam sendo constituída naquele ambiente. Permaneçam nessas instruções. Isso é uma tônica também da carta a Timóteo, que vai falar sobre permanecer. Hoje eu quero falar de maneira muito prática, muito simples, sobre... Deixa eu fazer minhas contas. Sobre 5 características, 5... Que palavra que eu uso? 5 perspectivas desse permaneça. 5 coisas em que eu devo cuidar para que permaneçam. Beleza? A primeira dessas coisas está expresso ali no texto de João 15. Permaneça em mim. É o próprio Deus falando, é Jesus falando, vocês precisam permanecer conectados comigo. Esse texto está falando de uma relação, de um relacionamento. Permanecer em Jesus significa manter uma relação verdadeira com Ele. E quando Ele fala permanecer, não é apenas episódios, não são apenas situações que vão acontecer de acampamento a acampamento, eventualmente. Ele está falando aqui de um vínculo que perdura no tempo, um vínculo duradouro, um relacionamento de verdade. A gente sabe que no colégio, quando a gente está na adolescência, a gente conhece uma pessoa no final de semana, no outro final de semana essa pessoa já são nossos melhores amigos, no outro a gente quer passar todos os dias com essa pessoa, e aí passa um mês e já não lembra da pessoa mais, você nem conversa com essa pessoa mais. É muito fácil firmar esses relacionamentos. E à medida que o tempo passa, isso já não acontece mais. Provavelmente os relacionamentos que você tinha no 9º ano do colégio, já não tem mais. Eu vou falar para vocês, eu tenho 29 anos. As amizades que eu tinha no 9º ano, grande parte eu não lembro o nome mais. Salvo raríssimas exceções que ainda são os meus melhores amigos até hoje. Agora, se eu falar para vocês do meu 3º ano, por exemplo, muitos ainda têm muito carinho, mas eu já não lembro mais. Eu formei com 17 anos, então tem 12 anos que eu formei no colégio. Essas amizades já não tem mais. As primeiras amizades que eu fiz nessa igreja, eu já não tenho mais. Não fazem parte do meu dia a dia. Os relacionamentos vão
Se alterando. Isso é normal, tá, gente? Não fica criando crise com essas coisas, não. Ninguém é propriedade de ninguém. As vidas vão mudando. Você vai se reunindo com outras pessoas que fazem mais sentido. E aí, enfim, aí sim, as amizades e os relacionamentos que perduram no tempo, esses sim são os relacionamentos que valem a pena. Presta atenção no que eu estou falando. As coisas mais valiosas, as coisas mais importantes da vida, são as coisas que duram no tempo. Essas coisas, elas são provadas pelas circunstâncias da vida, pelos dias bons, pelos dias maus. Essas coisas sobrevivem à forte chuva, essas coisas sobrevivem ao sol forte, essas coisas sobrevivem ao longo do tempo. Essas coisas de fato valem a pena. Na juventude, às vezes, a gente tem dificuldade de enxergar isso, porque, afinal, eu estou olhando para o futuro, algo que finalmente eu vou alcançar. Permaneça em mim. Significa permanecer conectado em Jesus. Significa em nutrir um relacionamento verdadeiro com Ele, que é perene, que é profundo, que permanece. Um relacionamento, mais que isso, que é íntimo, que é constante, em que você tem a possibilidade de receber dele a vida. E eu falo vida, não é só vida eterna não, tá, gente? Porque a gente não está preocupado aqui só com salvação, não. Nós vamos avançar além disso. Eu recebo dele mais do que vida eterna, mais do que salvação. Eu recebo dele delícias perpetuamente. Enfim, isso aí é uma outra camada de entendimento que Deus vai nos dar a graça de compreender ao longo do tempo. Mas, fato é, nós precisamos permanecer nele. E esse ponto é um dos pontos que vai ser condição para os demais outros que eu vou falar aqui. Se você não conseguir permanecer no Senhor, cultivar relacionamento, manter seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, pouco a pouco as coisas vão se perdendo. E todo o resto que eu vou falar aqui é impossível de ser vivido. Quando ele fala, sem mim nada podeis fazer, significa, se você não estiver conectado comigo, você fica fora do ar. Você se perde. Quando a luz acaba aqui, quando o Wi-Fi some, quando a rede da Vivo some, não adianta pesquisar no Google. Não adianta. Não vai achar nada. Não vai achar nada. Tem que permanecer conectado. Isso aqui, gente, é uma verdade preciosa. Ah, mas você está falando que você tem medo que nós todos aqui a gente desvia e vai para o mundo. Não, meu medo não é só isso. Meu medo é que você permaneça na igreja e acha que por bater cartão todo sábado e domingo você está conectado, quando na verdade você não tem relacionamento nenhum. E a palavra de Deus fala que você chegará no céu e Deus falará com você, mas Deus, você fala com Deus, né? Mas Deus, em seu nome curamos, em seu nome profetizamos, fizemos isso e aquilo. Ele fala, aparta-te de mim, eu não te conheço. E permaneceu. Não tem relacionamento, é um estranho. Cuide para que você permaneça nele. E às vezes a gente fala isso pensando, poxa, velho, eu preciso permanecer em Deus porque, enfim, sei lá, às vezes parece que Deus é meio carente, né? Ele precisa do nosso relacionamento. Deus não precisa da gente, velho. É verdade, você tem que permanecer nele por uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, cara. Se você não permanecer nele, se eu, Mateus, que falo isso coisas bonitas e fortes hoje a respeito da palavra, se eu não tiver cuidado, eu vou cair amanhã. Eu preciso ficar atento. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Atenção, olhos fixos, permaneça em mim. Guarda isso, guarda isso. Por quê? Porque haverão muitas distrações. Haverão muitas justificativas para você lidar com Deus como se Ele fosse apenas um amuleto. Ao longo do tempo isso faz cada vez mais sentido para nós. Primeiro ponto então, permaneça em mim, permaneça conectado em Jesus. Segundo ponto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, nós lemos aqui, eu vou ler de novo. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber que não está em ordem a nossa vida. Ele nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Uma outra camada dessa ideia de permanecer é para permanecer fiel àquilo que te foi ensinado. Sendo mais específico, o que eu estou querendo dizer? Permaneça fiel às Escrituras. Nós acreditamos que isso aqui é a nossa regra de conduta, é a regra da nossa fé. Nós cremos, mesmo que em algum momento não nos agrade. Eu vou falar para vocês, existem pontos dessa palavra que me contrariaram fortemente, a ponto de eu cogitar a rejeitar o que está escrito aqui. Espera aí, isso aqui é forte demais de se ouvir. Isso aqui contraria, isso aqui toca na ferida. Isso aqui contradiz o que os meus pais ensinaram ao longo do século. Isso aqui contradiz o que as pessoas falam na TV. Espera, esse ponto aqui eu vou cortar. Essa é a tentação. Mas lembra, se você não estiver conectado em Cristo, e Ele é a verdade, é a vida. Ele é o verbo. Se você não estiver conectado, você não tem mais o que fazer. Essa é a palavra, é a expressão de quem Ele é. Se Ele é o verbo, Ele encarnou, Ele viveu entre nós, Ele é a palavra, Ele transformou a mensagem no próprio corpo dele. É o que o Evangelho fala. Olha só a profundidade disso. Precisamos permanecer fiéis àquilo que nos foi ensinado. E eu estou falando sobre as Escrituras. Eu estou falando aqui sobre a tentação que a gente tem de sermos vulneráveis o tempo todo a um corte de 20 segundos nos Reels sobre um vento de doutrina qualquer que te parece bonito aos olhos, ou que talvez te agrade muito. Isso é muito perigoso, cara. Muito perigoso. Você está com a guarda baixa, no seu momento de entretenimento, você deita à noite em casa, nesse momento você quer ver piada, e de repente você toma um soco. O vídeo diz: tudo que você escutou até agora é mentira. Na verdade, aí vem um cara que fala, pá, uma frase de impacto. Eu falei assim, nó. Quando você viu, igual o pessoal fala, meu Deus. Tem uma outra em inglês também, como é que é? Oh Lord. Não se distraia com ventos de doutrina. Isso aqui eu estou falando sobre heresia. Uma preocupação da igreja aqui era que, naquele ambiente, existiam pessoas dentro da casa do Senhor que pregavam ensinamentos contrários às Escrituras e produziam confusão. Se você ler profundamente a carta, você vai ver que Paulo fala que eles levaram pessoas à perdição, a se desviarem do caminho. Esses ventos de doutrina são um perigo para você que precisa permanecer fiel naquilo que te foi ensinado. Ah, Mateus, mas tem coisa que foi ensinado foi errado. Gente, eu estou falando aqui das Escrituras. Se você não aprendeu ainda, a gente aprende de novo e permanece depois. Além disso, permanecer fiel àquilo que foi te ensinado, eu falei de heresia, né? Mas também tem sobre permanecer no sentido de não ficar focado demais naquilo que é periférico, aquilo que Paulo vai chamar aqui na carta de discussões vãs, tolas. Tem gente que gasta mais tempo com aquilo que é fútil e não sobra tempo para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é essencial. E quando você viu, você acha que você está falando da Bíblia, mas você está desidratando, porque faltou a base, faltou outras coisas, faltou aquilo que é central. Por quê? Porque você está ouvindo heresia? Não, às vezes você está ouvindo coisa para outra. Você está focado demais em debates, e é o que Paulo vai falar o tempo todo nessa carta a Timóteo. Cuidado, Timóteo, não fique envolvido nesse tanto de conversa fiada, não. Vai chegar em algum momento que você vai ter que ensinar a sã doutrina de maneira clara e se afastar desses debates que são inúteis e que produzem apenas dúvida, confusão no nosso meio. Se você ler a fundo, isso é uma grande preocupação que está descrita na carta. Eu não vou ler todos os textos, porque a gente não vai ter tempo aqui, mas depois leia. Mais do que isso, eu falei aqui das heresias, eu falei daquilo das discussões vãs, daquilo que é periférico. Você vai ser tentado a distrair também com base nas ideologias dessa vida. A gente estava conversando no almoço ali sobre ideologias que pregam um evangelho que é liberal demais.
a ponto de querer riscar grandes partes da palavra de Deus, como se fossem antiquados, para que passe pelo filtro dos tempos atuais. Olha o perigo disso. O perigo disso é você pegar sua ideologia, você bater a palavra de Deus no liquidificador e coar com a sua própria verdade. E o que vai descer é só o que te agrada. No fim das contas, o próprio Deus é você. Porque você pensou aquilo que te interessava. Muito cuidado com as ideologias da vida. Ah, mas você é contra ideologias? Tem algumas que eu curto, vários aspectos. Eu não sou daquele cara que fica panfletando, você não vai me ver falando mal de tudo e bem de tudo, você não vai ver eu em debates acalorados, defendendo a tese de A ou B. Na verdade, eu tento mais a criticar todo mundo, mas... a verdade é que, no fim das contas, só Ele tem as palavras de vida eterna. No fim das contas, se você precisar de alegria genuína, esperança, se você precisar de fartura, de justiça, se você precisar de justiça, não vai ser na liberdade individual, não vai ser no capitalismo, não vai ser na propriedade comum dos bens de produção, não vai ser em nenhuma forma de organização política, não vai ser em nenhuma doutrina afirmativa, identitária, não vai ser em nada disso. Vai ser em Cristo Jesus, a esperança. Amém. É Ele. É isso que precisa ser abalado em nós, galera, porque Ele é superior a tudo isso. E os homens foram construindo coisas e se distraindo, e quando viu, não permaneceram, se desconectaram da videira. E aí, enfim, ele vai seguir adiante, vai falar sobre as riquezas, sobre contentamento. Aqui em Timóteo tem uma gama rica de coisas. Então esse é o segundo ponto. Permaneça fiel àquilo que foi ensinado. Mais especificamente, permaneça fiel às Escrituras. Estuda ela, ama ela, medita nela de dia e de noite. O terceiro tópico. Permaneça fiel àquilo que foi ensinado. Mais especificamente, permaneça puro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21 e 22. Se você, Timóteo, se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Perdão, gente. Será um utensílio, será usado para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor de coração puro. Permaneça fiel às Escrituras, tendo uma conduta pura. Olha que importância disso. Para Timóteo, aqui na caminhada, se Timóteo deseja ser de fato aquele que vai comunicar através das suas palavras, das suas ações, do seu corpo, vai reverberar uma voz que ecoa ao longo dos séculos, ele precisa se manter puro. E velho, não é qualquer pureza aqui, tem que ter um apreço pela santidade. Busque justiça, fidelidade, amor, paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor de coração puro. Aqui está falando sobre não se distrair com as paixões da juventude. Estava conversando com alguém hoje aqui, falando assim, quanto que é difícil às vezes, porque a gente deseja tantas coisas, né? Nossos olhos cobiçam coisas que a gente não pode ter, coisas que a gente nem deveria desejar, porque são caminhos de morte. Como que é difícil? Eu sei que é caminho de morte, mas eu desejo. Bizarro, né? Bizarro como às vezes você sabe que aquilo vai te levar à ruína, mas mesmo assim você quer. Fui numa consulta com a Nutri Marina, e ela já deu a letra, velho. Marina é mais tranquila, não me agrediu tanto. Mas na hora da alimentação a gente sabe o que você vai comer que vai produzir caminho de morte. Mas eu desejo, cara. Qual é o meu desejo? Né? E a gente finge de bobo, mas produz morte. É isso que Paulo está falando aqui. Olha, existem paixões que são próprias da juventude. Lembra que eu te falei aqui que você acabou de entrar num oceano de possibilidades, de oportunidades, e que você agora precisa escolher? Pois é, no momento da escolha,
o inimigo te assedia com cobiça. E você começa a desejar o que é do outro. Você começa a invejar. Você começa a desejar tocar, ver, sentir, experimentar coisas e pessoas, mesmo sabendo que existe um caminho de morte. E dado a cobiça, se mantenha puro, permaneça fiel. Ah, Mateus, então você está me falando que como jovem você viveu isso bem demais? Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Até hoje eu tenho que lidar com isso. Tem dias, galera, que eu vivo pela graça de Deus. Eu estava comentando com o pastor essa semana, eu falei, velho, estou vivendo uns desafios no meu trabalho, que às vezes eu vou para o trabalho orando assim, já. Porque eu sei que se ele não estiver comigo, eu vou me perder. Se ele não estiver comigo, eu vou matar alguém. Se ele não estiver comigo, a minha língua vai sair cortando. E às vezes eu até tenho motivo para falar. Mas se eu não for orando todos os dias, eu não consigo conservar essa pureza. E tem dias que eu caio, eu peço perdão a Deus, e é todo dia, gente. Eu não estou falando isso do Mateus de 10 anos atrás, não. Eu estou falando do Mateus dessa semana. Eu preciso ir todos os dias com essa mentalidade. Se o Senhor for comigo, eu dou conta. Se ele não for comigo, eu peço demissão amanhã. E olha que eu em breve tenho uma filha para criar. Mas é isso. Meu trabalho não é tão ruim assim não, tá, gente? É só um exemplo. Tem coisa muito pior para ver. Mas eu acho que vocês entendem, né? Cada um tem seus desafios. Cada um tem suas fraquezas. Sabe onde o calo aperta? Vigia nisso. Permaneça fiel. Permaneça puro. Não se distrai. Item 4. Permaneça fiel aos relacionamentos que Deus te deu. Existe uma tônica que vai tocar essa carta a Timóteo, em que Paulo fala um tom até de desabafo, parece, a respeito de pessoas boas e pessoas ruins, experiências boas e ruins que ele teve com pessoas na caminhada. Ele fala, por exemplo, de Fígelo e Hermógenes, e no capítulo 1 ele fala que são pessoas que abandonaram ele. Olha que doido. Ele fala de Himeneu e Alexandre. Ele fala que foram pessoas que blasfemaram e abandonaram deliberadamente a consciência da fé. Ele fala sobre pessoas religiosas que vivem apenas de aparência. Ele fala que ele foi interrogado, perseguido, preso e ninguém esteve em favor dele no tribunal. Pessoas que abandonaram ele. A realidade de relacionamentos muitas vezes é abandono. A gente usa as pessoas enquanto elas nos interessam e depois a gente descarta. Como é possível permanecer em relacionamento, gente? Na modernidade que a gente vive. Como é possível permanecer num casamento? O dia que minha esposa não me oferecer mais sexo, comida, roupa lavada, alegrias no final do dia, o dia que minha esposa começar a reclamar, o dia que minha esposa adoecer, eu dou conta de permanecer com o que eu tenho? E, enfim, nessa oficina aí, muitos te abandonam na caminhada. Mas você não. Sabe, alguém pode te abandonar. Isso vai acontecer. Alguém pode virar as costas para você. Isso vai acontecer. Eu te asseguro isso. Alguém vai te trair. Eu te asseguro isso. Vai acontecer. Mas você não. Você permanece. Você permanece fiel. Você permanece leal. Quer dizer que você vai ficar com as mesmas amizades de sempre, para sempre, gente? Não, estou falando para você casar com essa galera aqui não, tá? Não é isso. Inclusive Paulo orienta a Timóteo, dessas pessoas você corre. Você corre dessa galera que tem uma fé fingida. Você corre. Não se demora. E ele ainda fala, na companhia daqueles que invocam, fique na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Ou seja, tem aquela galera que você tem que se aproximar, porque elas são as que invocam o Senhor de coração puro. Mas entende o que eu estou querendo falar? Relacionamentos precisam perdurar no tempo, gente. Sem descartar as pessoas. Eu falo isso sobre igreja. Eu falo isso sobre igreja. Enquanto essa igreja me interessar, essas pessoas que estiverem aqui, beleza, o dia que elas não me interessarem mais,
abraço. Eu vou para outra, na outra eu sou novidade. Principalmente pro solteiro, né? Quem é carne nova chega lá, todo mundo gosta, todo mundo quer, não sei o quê. Eu sei como é que vocês ficam quando tem visitante solteiro no acampamento, eu sei. Eu sei. E tem que ficar de olho aberto mesmo, tá, gente? Tem que ficar de olho aberto, né? Vocês precisam arrumar namorado, casar. Gente boa, né? Gente boa. Não arruma problema não. Amém, né? Tem tanta gente fazendo isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí você vai contar que agora, beleza. Aí você reinicia a vida toda lá e não te conhece, não sabe os seus defeitos. Aí você começa a chegar lá, tudo bem. Tô falando isso pra vocês que são de outra igreja, estão no acampamento, tá, gente? Tô falando isso pra vocês também. É claro, gente, vai ter algum momento que você vai ter que mudar. Gente, tem justificativa pra tudo, tá bom? Tô julgando sua vida não. Mas, existe motivo para permanecer? Existe motivo para amar? Existe motivo para andar mais uma milha? Existe motivo para perdoar? Existe motivo para reconciliar? Se existe, permaneça. Permaneça fiel. Seja leal. Como, por exemplo, Paulo vai falar aqui de Onesífero. Belo nome, hein? Dica dos bebês aí. Onesífero era encorajador. Onesífero é o cara que animou Paulo quando os outros abandonaram. Onesífero é dito por Paulo como aquele que não se envergonhou dele porque ele estava preso. Se eu for preso aqui, velho, quem vai continuar comigo? Ou depois vocês vão para o Instagram e falar, eu sabia que ele tinha culpa. Eu sei como é que vocês são. E eu sou às vezes assim também, tá, gente? Do mesmo jeito que a palavra corta para lá, ela corta para cá. E às vezes pior, né? Porque, enfim, pensamentos intrusivos. Item 5, para a gente encerrar, eu quero orar junto com vocês. Que bonito. O Lucas é esse Onesífero, é um amigo fiel que encoraja. O Lucas é esse cara. Tem pessoas aqui que são assim também, tá? Aleluia. Tem pessoas que são assim que você encoraja. O dia que você tá mal, ele vai falar, você tá bonito. O Lucas fala umas mentiras dessas também. Falo do Lucas, mas tem outros aqui também. A Julinha tá pertinho de mim aqui, tá? A Julinha é essa pessoa também, que te encoraja. Pessoas que a gente tem que ter por perto. Permaneça fiel. Último item aqui. Permaneça fiel, independente das circunstâncias. Aí, assim, no final a gente pesa um pouquinho o clima, tá? 2 Timóteo 3, 10 a 13. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Sim, vou repetir, 12. Todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Talvez você tenha dificuldade de entender o que está sendo falado aqui. Você não está no Irã. Você não vai ser decapitado se você professar a fé em Cristo Jesus. Você não faz parte de igrejas ocultas dentro de cavernas. Você tem dificuldade de se aproximar dessa realidade. Eu vi uma notícia hoje, eu estava lendo, o pessoal da Portas Abertas postou sobre um avivamento que acontece hoje no Irã. No Irã não se pode pregar. Nono lugar no ranking de perseguição à Igreja de Cristo. E se não há quem pregue, o próprio Cristo, de carne e osso, se coloca na frente da pessoa e diz, me segue. Isso tem acontecido em vários lugares do Oriente Médio, todos os dias. O próprio Cristo se apresentando de carne e osso e dizendo, me segue. Procura esse lugar aqui, fulano de tal vai te dizer onde os meus se reúnem. Louco demais. Isso é muito louco. Isso tem acontecido, gente. Existe um avivamento em um país perseguido.
Mas talvez você não seja perseguido dessa forma. Enfim, o que eu ia falar, não vou falar mais. Mas talvez você não seja perseguido dessa forma. Mas o inimigo utiliza de outras perseguições. No acampamento exílio nós falamos sobre isso. Outra forma de assédio, mais amigável, como da Babilônia. Sente-se à mesa, come da comida do rei. Eu te darei tudo que os seus olhos podem ver. Pode olhar, pode cobiçar, pode tocar, pode provar, é seu. Desde que prostrado me adorares. E esse assédio vai acontecendo. Olha, se você não prostrar, você vai ser demitido. Se você não se prostrar, eu termino com você. Se você não se prostrar, eu vou acabar com essa amizade. Se você não se prostrar, e todo tipo de manipulação vai acontecer nesse mundo que a gente vive. Dentro e fora da igreja, às vezes dentro da sua família. Oposição, perseguição, deboche, a piadinha da faculdade. Você vai retroceder? Você vai firmar o topo. Permaneça fiel. Permaneça fiel a mim, independente das circunstâncias. É o que diz o Senhor. Não condicione sua conduta, seu coração, suas ações às circunstâncias da vida. Se você não condicionar o seu olhar as circunstâncias da vida, depender de como tiver, eu sou assim ou assado. Se você aprender a ser assim, nos dias de euforia você não vai se deslumbrar, você não vai perder o foco. E nos dias de tristeza você não vai desistir, você vai permanecer. Afinal você guardou o que foi ensinado. Permaneça no Senhor, permaneça fiel. Caminhando para o final, gente, 2 Timóteo 2, 11 a 13. Olha aqui, isso aqui é doido demais. Essa é uma afirmação digna de confiança. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Eu vou voltar de novo, porque isso aqui é profundo demais. Se vocês estiverem com sono, vocês não vão pegar. Essa é uma afirmação digna de confiança, presta atenção. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Ainda que você não seja fiel, ainda que você não permaneça, ainda que você não tenha permanecido nos últimos anos, ainda que você seja inconstante e volta e meia você tropeça na caminhada e se esquece do Senhor e precisa retornar, Ele permanece sendo fiel a você. Ele permanece te amando, Ele permanece desejando que você se reconecte finalmente. Filho meu, do jeito que você está, pálido, sem vida, sem nutriente, do jeito que você está, você vai morrer. Volte, arrependa dos seus maus caminhos, olhe para Cristo, se reconecte com o Senhor. Se perseverarmos com Ele, se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se morrermos por amor a Ele, com Ele viveremos por todo sempre, por toda a eternidade. Olha que doido. Resumindo aí, galera, permaneçam em mim, é o que diz o Senhor. Enxertado no videira, relacionamento com Deus, cultivando, cuidando, como se fosse um relacionamento que você tem com um amigo, com um familiar. Permanecer conectado com Deus. Permaneça fiel àquilo que foi te ensinado nas Escrituras. Permaneça fiel àquilo que foi te ensinado, ou seja, permaneça puro. Permaneça fiel na vida comunitária, relacionamentos, lealdade, amor. Ame uns aos outros, é o que diz. Permaneça fiel, independente das circunstâncias. Se o calo apertar, se a situação dificultar, Ele será a sua força para permanecer. Amém. Eu quero encerrar orando por você. Eu quero encerrar orando por duas situações que, enquanto eu orava ali no momento de louvor,
me vieram à mente de maneira muito forte. Duas coisas que eu queria olhar com vocês. Pessoas, o Senhor me falou fortemente sobre pessoas que têm entulhado dentro de si pensamentos, rancores, mágoas, situações que estão ocupando espaço demais. Parece que aquilo que é ruim chega a você, se armazena e permanece. E já não é espaço para que o Senhor permaneça em você. Para alguém de vocês que chegou aqui com o coração quebrado, você vai entender o que eu estou falando. É entulho demais. Parece que só permanece na sua vida aquilo que não é dele. Eu creio que o Senhor hoje te dará a graça da casa ser limpa, o espaço abrir. A partir de hoje, o Senhor te liberta. O Senhor te liberta dessa prisão. O Senhor te liberta do comportamento repetitivo. O Senhor te liberta dos grilhões que te aprisionam nessa mágoa, nesse rancor, na falta de perdão. O Senhor te liberta da culpa que te assedia todos os dias e te fala que você não pode ter um relacionamento com Deus. O Senhor te liberta. Isso não vai permanecer. Eu quero orar por você. Fica de pé todo mundo. Se puder apagar a luz também para nós. Lucas, você... Mas coloca aqui. Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa, o segundo cenário que você pode se encaixar, é você que nessa noite foi impactado por essa mensagem. Para você que o Espírito Santo jogou luz sobre coisas, situações, pessoas, te constrangeu de alguma forma. Pode ser bem baixinho, tá, mano? Porque agora lei do silêncio. A gente não precisa de barulho para isso não, tá, gente? Para você que precisa de um renovo do Senhor para permanecer nele. Para você que fraquejou na caminhada, como eu muitas vezes fraquejei durante esse ano. Como muitas vezes eu andei vacilando, andei pesado, andei atemorizado. Tem dia que a gente está mais fraco, tem dia que a gente não está aguentando, tem dia que a gente quer desistir de tudo e de todos. Todo mundo vive isso, tá, gente? Não é privilégio seu, não é. Todo mundo vive isso, no dia que você quer desistir. Mas aqueles que, e nós estamos falando aqui de jovens, que já não são adolescentes mais, que estão buscando maturidade, não é? O segredo da maturidade é ver as coisas verdadeiras sendo provadas pelo tempo. Você dá conta de resistir? Mateus, não dou conta. É isso mesmo. Era aí onde eu queria chegar. Você não dá, você não vai dar. Mas a palavra fala que aqueles que permanecem nele são aqueles que são capacitados por ele, que recebem dele nutriente, vigor, vida. Está desanimado? Da parte do Senhor existe um novo ânimo para a sua vida. Você está cansado? Da parte do Senhor existe descanso para a sua vida. Se você está com medo, da parte do Senhor existe ousadia, intrepidez. A mesma que Paulo ordenou a Timóteo, sendo um cara tímido, sendo um cara doente. Jesus, aquele que é a fonte de toda vida, caminha entre nós, esperando aqueles que farão compromisso com Ele nessa noite. Às vezes é pela primeira vez, às vezes é renovando votos.